que o Senhor fala para Josué, queridos. Isso aqui é muito real. Eu gosto muito do livro de Josué, né? Eu caminho sobre uma palavra de Josué. Então eu gosto muito do livro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8, fala o seguinte. Josué capítulo 1, versículo 8. Quando a gente fala caminha sobre uma palavra, você precisa orar. Quando nós falamos de meditar na palavra de Deus, você precisa orar para Deus te liberar uma palavra sobre a tua caminhada, sobre a tua vida. Muitas vezes a gente fala, às vezes as pessoas às vezes não entendem, por isso que eu gosto de explicar. Peça para Deus nas tuas orações. É uma dica que eu te dou. Peça para Deus nas tuas orações, Senhor, me dá uma palavra para que eu caminhe com ela, para que o dia mal não me consuma, para que eu consiga, sabe, caminhar com esperança, para que independente do que eu vivo, eu sei que você precisa caminhar com toda a Bíblia. Eu entendo o que eu estou falando. Mas na caminhada, o Senhor libera palavras que vai nos dar sustentação para a nossa vida. E aí quando você passar pelos vales, pelo dia mal, pelo fogo, pelas águas, por tudo que tu passar de dificuldade, aquela palavra vai te dar sustentação na tua caminhada. Recebe essa palavra, é só uma dica que eu estou te dando. Porque em dias difíceis que eu passei, a palavra me sustentou que o Senhor liberou. Entenda, em nome de Jesus. Isso é muito importante que eu estou falando para vocês. Então, a partir de hoje, uma dica que eu te dou nas tuas orações. Peça para Deus, Senhor, me libera uma palavra. Sandra, verdade mesmo, é isso. Muitas vezes o Senhor te dá uma visão, muitas vezes o Senhor te libera uma palavra, porque a boca de Deus também fala através de visão. Visão, sonho, isso tem a ver com a boca de Deus falando com você. Então você precisa pedir uma palavra para caminhar sobre ela. Entenda, eu não estou falando sobre a Bíblia no sentido de você não ter que ler, não. A Bíblia é toda para nós lermos, meditarmos. Ela nos limpa. Mas você precisa ter uma palavra sobre a sua vida, que vai te dar sustentação na tua caminhada. É sobre isso que eu estou falando. É uma dica que eu estou te dando. Josué capítulo 1, versículo 8 fala o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. De repente você tem buscado sucesso, interpretado sucesso de diversas formas. Tem buscado sucesso em diversos lugares. Mas o segredo do sucesso que o Senhor entrega na palavra para Josué, isso também serve para a nossa vida, queridos. Entenda, em nome de Jesus, é meditar na palavra, de dia e de noite. E por quê, queridos? Porque o Senhor sabe e aconselhou Josué a meditar na palavra, porque Josué ia viver tempo de comparação. E Josué precisava de uma blindagem de mente. Josué pegou um povo que já vinha de um líder, que era Moisés. E quando você acaba vindo pós um líder, quando você acaba pegando uma igreja para cuidar, que já tinha alguém lá, quando você pega um liderado que já passou por alguém, você sempre vai pegar um momento que pessoas vão te comparar a algo ou a alguém. Isso acontece. Então o Senhor trouxe isso para Josué com uma blindagem na mente de Josué. Josué passaria por conquistas na terra. A terra prometida não teria mais maná caindo do céu, então o povo eles já estavam na terra da promessa. Então Josué precisava conquistar. E para toda conquista que nós precisamos viver na nossa vida, precisamos de renovo de mente. Não tem como entrar em terra prometida, não tem como entrar para a gente hoje, nos nossos milagres, nas nossas promessas, com uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de dúvida, uma mentalidade errada. Por isso você precisa meditar na palavra, porque o Senhor vai limpar a tua mente, limpar os teus pensamentos, Ele vai te fazer pensar da forma que Ele pensa para herdar aquilo que Ele tem para mim, para vocês. Entenda, em nome de Jesus. Por isso, o segredo do sucesso para a vida de Josué, o segredo garantido do sucesso, estava em meditar na palavra. Para Josué ter vigilância na caminhada. Isso era muito importante, queridos. Josué, por falta de vigilância, caiu em uma aliança errada. No livro de Josué, você vai ler. Você vai ler no livro de Josué, quando o povo de Israel foi enganado ali por uma aliança errada. Quando você lê o livro de Josué, você vai entender. Então o Senhor já sabia o que estava falando para Josué. O Senhor já via lá na frente que Josué teria sucesso pela palavra, mas que ele precisaria meditar de dia e de noite. Então entenda, em nome de Jesus, precisava de vigilância. Decisões que Josué precisava tomar, porque o líder Moisés tomava decisão, e todo líder precisa tomar decisão. Seja você ser líder ministerial, seja você ser o líder da tua casa, todos os dias nós temos que tomar decisões.
E a palavra de Deus, ela nos ensina a tomar decisões assertivas, tomar decisões que agradam a Deus, tomar decisões que nos aproximam do nosso propósito, não que nos afasta dele, tomar decisões. Então o Senhor, quando chamava Josué para meditar na palavra de dia e de noite, ele estava trazendo uma blindagem para o ministério de Josué, para a vida de Josué, para guiar o povo de forma melhor. Entenda, em nome de Jesus, a mente de Josué precisava de blindagem pela palavra. Quando o Senhor fala em Josué capítulo 1, versículo 8, a mente de Josué precisava de blindagem pela palavra. E foi por isso que o Senhor chamou Josué para meditar de dia e de noite. Então a palavra de Deus garante o nosso sucesso. De repente você está buscando sucesso em muitas coisas e não tem problema nisso, mas entenda, o que vai garantir uma mentalidade de sucesso, porque sucesso não é só você adquirir os bens, mas você ter mentalidade para administrar tudo aquilo que Deus vai te dar, vai colocar na tua mão. Não é só ter uma família de sucesso não só se mantém em você dar coisas, em você, sabe, falar bem, falar bonito, caminhar com ela, aparecer com a tua família, não. Uma família de sucesso, para você garantir uma família de sucesso, precisa também meditar na palavra, porque a palavra, o Senhor nos instrui como conduzir a nossa casa. Então tudo, queridos, o sucesso da nossa vida em todas as áreas está ligado em sermos conduzidos pela palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ou seja, ela tem clareza, ela dá claridade, luz, ela está falando sobre como é que se diz? Da direção para a tua vida, para todas as áreas dela. Entenda, em nome de Jesus. Por isso, o segredo do sucesso está em meditar dia e de noite. Quando o Senhor pede isso em Josué capítulo 1, versículo 8, ele não está pedindo por acaso. Eu estou explicando para vocês por que Deus estava pedindo isso para Josué. A palavra de Deus também garante estabilidade, coisa que nós precisamos nos tempos atuais, principalmente nesse tempo. Nós precisamos de estabilidade. Estabilidade, as pessoas elas falam muito sobre estabilidade financeira. Eu sempre falo e quero deixar uma dica para você. Que o Espírito Santo ministrou ontem muito isso comigo. Todas as vezes que você vê pessoas falando muito sobre um determinado assunto, é porque o Senhor quer que você aprenda com esse assunto e se mova também nesse assunto. Exemplo, nós temos vivido um tempo que pessoas têm falado muito. Ontem eu fui no culto de meio-dia e a pregadora ontem do culto, a pastora ontem do culto de meio-dia, eu nunca tinha escutado uma palavra dela e no final ela falou sobre finanças. E eu tenho escutado muito sobre finanças em todos os lugares que eu vou, queridos. Seja na internet, seja na minha igreja, seja em qualquer ambiente eu tenho escutado sobre finanças. Todas as vezes que o céu traz muito palavras repetidas, é porque existe um tempo que nós precisamos nos mover em aprendizado, mas também em colocar a casa em ordem. Não é só a casa física, dentro de você em ordem, nessa área específica. Porque o céu vê o que nós não vemos. E eu acredito que virá tempos que nós vamos precisar ter umas finanças alinhadas. Então aprenda em nome de Jesus isso que eu estou falando para vocês. Recebam do Espírito todas as vezes que você vê o céu falando sobre determinadas coisas, intercessores, pastores, internet, muita coisa voltada sobre isso. Alguma coisa você tem que extrair disso. Alguma organização você precisa, algum ajuste nós vamos precisar fazer nisso. E o Senhor tem falado muito sobre um tempo de finanças, organizar as finanças. E eu tenho certeza que não é só comigo. Sem dúvida nenhuma, então eu precisava deixar isso que o Espírito Santo ministrou ontem. Então, a palavra de Deus, meditar na palavra, garante estabilidade. Muita gente hoje, por isso que eu lembrei das finanças, muita gente hoje corre para a estabilidade financeira. E torna a dizer, isso é necessário, tá? Para a nossa vida organizar isso. Quando eu falo sobre estabilidade, eu falo muito sobre emocional. Porque uma pessoa que é estável emocionalmente, uma pessoa que é firme emocionalmente, ela tem firmeza na sua tomada de decisão, ele tem firmeza nas suas tomadas de decisão. Ele não vai cair em engano, ela não vai cair em engano. Ela não vai ser precipitada, ele não vai ser precipitado. Ela não vai perturbar a vida dos outros, ele não vai perturbar a vida dos outros. Então o ser humano que ele é estável, ele ajuda pessoas. Um ser humano que é estável se ajuda. Um ser humano que medita na palavra, um ser humano que tem estabilidade, é um ser humano que tem firmeza, é um ser humano que independente do dia mal, independente da estação que esteja vivendo, independente do tempo, está firme ali. Mesmo chorando, mas está firme.
Mesmo às vezes titubeando, mas está firme ali. Está no Senhor, queridos. E é isso que nós precisamos entender lá. Salmos 1, versículo 2 e 3 fala o seguinte: antes, o homem que anda, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 12. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só o segredo do sucesso, né? Novamente, o Senhor nos chamando para meditar, para ler a palavra de dia e de noite. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Ou seja, não é precipitado. Não sai querendo fazer as coisas em qualquer tempo, né? Mas tem o seu tempo para dar o fruto. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Mais um segredo para o sucesso, né? Meditar na palavra e estabilidade. Aqui também fala sobre estabilidade. Uma pessoa instável, queridos, acha que Deus tem que fazer no tempo dela. Uma pessoa instável é uma pessoa que não consegue esperar o tempo de Deus. Uma pessoa instável é uma pessoa precipitada. Nós precisamos ser uma pessoa que tem pessoas que têm estabilidade. Quando você tem estabilidade na tua vida, não só nas coisas materiais, não só em áreas financeiras que eu estou falando, mas principalmente na tua vida emocional, todas as outras áreas vai bem, queridos. Todas as outras áreas vai bem. Agora pensa numa pessoa instável. Todas as áreas dessa pessoa é bagunçada. É muito difícil uma pessoa instável ser equilibrada nas áreas da vida dela. Mas uma pessoa estável, uma pessoa equilibrada emocionalmente, é uma pessoa que sabe esperar o tempo de Deus, ainda que diga, Senhor, apressa aí, por favor. Ainda que diga, Senhor, eu estou cansada desse negócio. Ainda que diga, Senhor, está puxado esse negócio, mas está no tempo do Senhor. Está firmado nele, está esperando nele, está meditando na palavra. E quanto mais você vai meditando, você vai trazendo esperança para você esperar também. Isso é muito importante, queridos, que eu estou falando. A palavra garante sucesso, a palavra garante estabilidade. Então, se você achou que era só pelo teu espiritual, não, queridos. Mas é também saúde emocional a palavra. A palavra, ela limpa você. Por isso que eu sempre digo, tenho acompanhado pessoas nos bastidores que estão passando por transtorno no toque, está passando por ansiedade, por depressão, e te garanto, muitas pessoas passando por isso. E tu pode ter certeza, eu sempre direciono essas pessoas para a palavra. Porque eu sempre digo, não teve fórmula mágica comigo. E eu sentava, muitas vezes no meu quarto, e eu passava tempo lendo a palavra. E passo até o dia de hoje. E não posso fugir disso. Porque é uma direção que o Senhor me deu. Eu não posso fugir disso. Porque minha mente depende da palavra do Senhor, queridos.